Já estamos de volta com o nosso estilo de vida ao vivo pelo Amazonsat nessa manhã de quinta-feira, de 18 de abril de 2013, viu? Para você que está ligando agora, acabou de chegar, está tomando seu café na companhia do estilo de vida, você está assistindo o programa que diariamente leva dicas de saúde aos telespectadores de todo mundo com acesso à internet, viu? No www.amazonsat.com.br. Bom, o assunto agora é gravidez na adolescência e todo mundo tem uma opinião diferente sobre esse tema. Mas o objetivo do estilo de vida de hoje é ajudar as famílias que estão passando pela situação. Não vamos tentar apontar culpados, muito menos tentar culpar o sistema, mas sim direcionar um caminho àqueles que sentem na pele o fato de enfrentar uma gravidez precoce. É preciso tratar a situação com delicadeza, pois dependendo do caso, uma gravidez indesejada pode destruir uma família. E não é isso que a gente quer. A gente quer viver de bem com a vida. Bom, eu estou aqui com o psicólogo Amon Alencar, que vai dar esse caminho, vai dar esse direcionamento para a gente de como as famílias devem realmente agir, de como as famílias devem realmente fazer com que o desenvolvimento dessa gravidez não seja algo traumático, que acabe prejudicando o bebê que está vindo por aí, que não tem culpa de nada, e que a família continue estruturada sem realmente nada de traumático aconteça, né, Amon? Bom dia, obrigada pela sua participação e como eu falei, a gente não quer encontrar culpados, a gente não vai ficar dizendo, porque o pai não conversou, porque o sistema daqui, a educação não funciona nesse estado, nesse país. A gente não quer isso, a gente quer realmente ajudar quem está enfrentando a situação. Bom dia, obrigada, seja bem-vindo novamente ao programa. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos assistem. E a ideia é essa, é fazer com que a gente compreenda, defina alguns critérios. Claro que não há uma fórmula mágica, mas nós vamos exatamente fazer com que isso seja um assunto menos doloroso, que a gente possa encará-lo de frente e para poder ficarmos bem com a vida, né, Carla? É verdade. E, Amon, eu acho que o baque é na hora que a menina, a adolescente, vai contar para a mãe. Primeiro, ela já fica naquele medo, naquele desespero quando ela descobre que está grávida. Depois, ela tem que, de alguma forma, contar para a mãe. Não tem jeito. Como os pais devem agir nesse momento? Certo. A gestação para uma criança, ela é muito interessante nesse sentido. Por quê? Porque a criança ela nunca vai se preparar para nenhuma situação que venha como essa, complicar a vida dela. A questão do uso da droga sempre vai acontecer com um amigo, a questão do alcoolismo sempre vai acontecer com um amigo, a questão de ser roubado ou de sofrer alguma agressão, sempre o amigo vai sofrer, ele não vai sofrer, ele não consegue perceber nada disso. É importante que a gente perceba que a gestação, ela também é um fenômeno que acontece natural da vida, por motivos de que a gente vai começar a realizar determinados atos de forma muito precoce. A adolescência inicia exatamente por volta dos seus 11, 12 anos, depende muito da criança. Hoje em dia tem criança com 9 anos que já está entrando na adolescência, que a gente pode definir como a menarca, que é o início da vida fértil de uma mulher e de um homem. O homem é a questão da produção dos espermatozoides. Então isso pode acontecer aos 9, também pode acontecer aos 13. Então hoje em dia está sendo cada vez mais precoce. Por que isso? Várias coisas, hormônios que a gente está comendo demais, alterações na alimentação, a própria sexualização da sociedade, a sociedade cada vez mais sexual. Então tudo isso vai interferir nessa adolescente, nesse sistema que vai trazer essa problemática que é a gestação na adolescência. Tá. E existe algum comportamento que a adolescente que acabou de descobrir que está grávida apresente antes dela contar, para que os pais fiquem atentos?
porque ela vai ficar cheia de medo, ela vai ficar desesperada, ela vai ficar achando que a vida dela acabou, que ela fez uma besteira e toda essa história que a gente já sabe. Na verdade, é o medo da descoberta. No momento em que ela descobre que está grávida, o primeiro passo é sigilo. Ela sempre vai contar para uma amiga próxima que talvez seja um pouco mais velha e ela confie e ela diga os sintomas que está acontecendo com ela. A partir daí é que ela começa a mudar o seu comportamento dentro de casa. Ela se isola mais, ela para de sair, ou ela aumenta as saídas dela, passa mais tempo fora de casa. Isso vai depender de uma criança para outra, de um adolescente para o outro. O que é importante é a gente observar pequenos detalhes como o ganho de peso, aumento de sono, entre outras situações que podem ocorrer dessa maneira. O que você pode estar observando, principalmente o humor. A alteração do humor ela é bem significativa. Então, isso é importante que os pais estejam atentos. A saída dela vai aumentar ou vai diminuir. Isso já é um comportamento. Pequenas alterações. Não ir comer na mesa com todo mundo, passar mais tempo no quarto, se alimentar sempre sozinha, não querer participar de reunião de família. Isso são comportamentos que mostram que tem alguma coisa errada, que é preciso um pouco de atenção. Certo. Bom, a nossa produção, nossas equipes foram às ruas para saber das pessoas o que elas achavam realmente sobre esse assunto. Todo mundo tem uma opinião diferente, muita gente fala que por mais que a gente não tente, realmente a gente não quer de fato encontrar culpados aqui. Mas nas ruas as pessoas falam, olha, a família não está conversando, falta de comunicação na família, tudo isso. Vamos ver o que foi que o primeiro entrevistado falou. Às vezes é devido ao fato de comunicação na família mesmo, ou por própria irresponsabilidade, às vezes do casal, né, na hora da relação sexual, que não se previne adequadamente, acaba vindo uma gravidez indesejada, geralmente, principalmente na adolescência. Porque ninguém se programa para uma gravidez e às vezes até casais mesmo, que já estão há muito tempo juntos, não estão preparados e acaba vindo, e ainda mais na adolescência, que atrapalha estudo e as outras, o lazer mesmo, porque uma criança requer muita responsabilidade, né? A educação, a alimentação, até mesmo a estrutura familiar que uma criança realmente precisa. É verdade. O que essa moça disse realmente tem tudo ligado. O que a gente costuma falar quando a gente se depara com esse tipo de situação é uma criança cuidando de outra, né? Exatamente. Principalmente a responsabilidade, né? A criança, o adolescente, na verdade, é levado a um ato de responsabilidade. Ele queima algumas etapas, ele tem que amadurecer, e geralmente esse amadurecimento é mais por conta da mulher, porque geralmente o pai adolescente, ele é isento dessa responsabilidade, entre aspas, porque a culpa é engraçado, não tem como não falar de culpa, porque os responsáveis são culpados nesse sentido. Não, o meu filho não tem problemas, quem tem problema é a sua filha. Não, quem tem problema é os dois, a responsabilidade é dos dois. Por que punir só a mulher? Então parte desse princípio. A mulher ela é sacrificada, a adolescente ela passa a ser sacrificada porque ela vai perder a infância dela por um ato que foi dos dois, irresponsáveis pelos dois, né? Por vários critérios, por vários fatores. Então é por isso que essa mãe adolescente deve ser apoiada, por esse critério. Agora, dentro da responsabilização, a criança deixa de ser criança e passa a ser mulher. Como isso? Ela agora não é mais responsável nem pela vida dela. Agora ela tem que ser responsável pela vida dela e pela vida do outro. Ela tem que prover a ela e aquele outro. Então, de que forma isso vai agir na vida daquela criança? Então, por que essa temática ela é tão dolorosa para a mulher? Justamente por conta de tudo isso. A vida da mulher muda como um todo, do homem não. Ele vai continuar jogando futebol, ele vai continuar jogando videogame, ele vai continuar brincando, ele vai continuar estudando. Ela não, vai sofrer preconceitos na escola, porque a primeira coisa que as mães das colegas dela dizem:
te afasta, que não é boa companhia para você. Você até contou uma situação que aconteceu aqui. Não Exatamente. Um programa atrás eu falei sobre isso. Então, te afasta dessa criança. Não é te afasta. Vai lá, apoia, conversa, veja o que ela está sentindo, se coloque no lugar dela, porque você vai ver como é doloroso, como é complicado ter duas responsabilidades. Né? Então a gente tem que partir e quebrar esse preconceito de que a culpa de uma gestação é da mulher. Não, a culpa é dos dois. São os dois que queriam. Né? Então os dois têm que ser informados. O seu filho tem que ser informado, o seu filho homem, adolescente, deve ser informado. Você deve criá-lo e prepará-lo para o mundo. E o mundo hoje em dia é esse. Tudo bem. Você é homem, tá? Você tem que se colocar na sociedade como homem, como predador, que infelizmente isso ainda acontece hoje. Não, a sociedade não é machista. Não, a sociedade ainda hoje sim é machista. A educação ela é machista. Não tem como a gente dizer de outra forma. Infelizmente é. Tem que dividir os papéis, tem que dividir as responsabilidades dentro desse processo da gravidez em si. Então o mundo vai desabar sobre a cabeça da mulher, ela que vai carregar. O problema vai ser dela durante 9 meses. E depois, de quem é o problema? Né? Uma vez eu vi alguém falando numa reportagem, e aí, quando nascer mata aquela criança, que eu quero ver. Não tem como, vou abortar, perfeito, e aí, depois? É o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. E quando o teu corpo não aguentar mais, você vai fazer o quê? Você vai morrer? Porque cada aborto é uma morte para a mulher. Para o homem não, ele não sentiu nada, ele só colocou a sementinha lá dentro. O resto é da mulher. Então é isso que a gente tem que quebrar. São paradigmas antigos que estão difundidos na sociedade, que tem uma liberdade e ao mesmo tempo as pessoas não sabem lidar com essa liberdade, associam sexo a uma liberdade, a droga a uma liberdade. Então que liberdade que a gente tanto procura? A liberdade tem que ter responsabilidade. Você é uma pessoa livre? Ok, então responda pelos seus atos. Então é isso que a família tem que passar para a criança. Então a criança ela já tem que ser treinada ao longo da sua trajetória. Treino sim, todos nós somos treinados. Por que a gente se comporta muito bem aqui diante da TV? Porque a gente é treinado para isso. Por que a gente se comporta bem no grupo? Porque nós somos treinados. E as pessoas que não são treinadas, elas infelizmente não conseguem se adaptar bem ao grupo. Tá aí o presídio cheio de pessoas. É verdade. E tem também umas questões culturais. Se a gente for analisar nas regiões mais pobres do país, Norte e Nordeste, por exemplo, existe muito a coisa do homem, do machismo. E a mulher, ela sempre se submete, digamos assim. Não defendendo essa ideia machista, mas para essas regiões que eu falei, a mulher ela sempre tenta agradar um pouco mais o homem. E aí não se impõe na hora da relação sexual, imagina na adolescência. E é uma opinião assim que a gente vai ver agora. Eu acredito sim, eu acho que você não tem só esperar pelos outros. Se o seu parceiro na hora não quiser se prevenir, você tem que pensar por si. Lógico que o pai também tem uma responsabilidade sobre aquilo, só que a maior parcela de preocupação no futuro são das mães. Então, a mulher tem que se impor na hora e se o homem não quiser, você tem que tomar partido e dizer que quer aquilo, prevenir e pronto. Tem isso também, né, amor? Sim, exatamente, como eu falei agora há pouco, né? A mulher, o corpo é seu, mulher. Então é você que tem que dizer o que você quer. Então a regra é sua, não do homem. O homem só vai fazer o trabalho dele. No momento em que ele estiver ali junto com você, a mulher ela vai pensar muito mais racional. A mulher é mais emotiva, a mulher é romântica. O homem não, o homem é prático. Ele só quer simplesmente o ato. E a mulher é que tem que pensar em tudo. A mulher, para o homem, tem um poeta que diz, para sexo, para o homem, basta um lugar. Para a mulher tem que ter todo um glamour, né? Tem que ser com flores, sem flores, tem que ter vela, não tem que ter vela. Quer dizer, tem que ter uma fantasia por trás de tudo isso. Para o homem não, é um lugar apenas. Então é a mulher que tem que pensar. O corpo é seu, mulher. O problema vai ser da adolescente, da mulher. Então
Por que não você se prevenir? Agora, o que impede as crianças de se prevenir? Infelizmente, eu vou falar de novo que é os pais. Por quê? Você, pai, você, mãe, quando vê uma camisinha na bolsa da sua filha, o que você diz? Meu Deus, a minha filha está transando. De imediato. Menino, o que é isso? Esse é o medo da prevenção. Então, no momento em que você chama a sua filha, chama o seu filho e conversa e diz, ó, a situação é essa, é essa, é essa. Quando você pensar em fazer, vamos a um profissional que ele vai nos ajudar e você vai receber o medicamento correto, o homem vai receber as informações corretas. Ah, não dá para ir num urologista? Tudo bem, leva ele a algum canto que alguém possa instruir ele de uma forma satisfatória, para que ele se previna contra doenças também. Hoje, DSTs em adolescente é muito comum. E por quê? Ah, porque não usou camisinha. Ok. Qual foi o pai que comprou o preservativo para o seu filho? Qual foi a mãe que comprou o preservativo para o seu filho? Então, essa é a educação que a gente tem que ver hoje. Ah, não, sexo só depois dos 18 anos. Isso é lindo se fosse verdadeiro. Então, é melhor, já que você não consegue se segurar até os 18, aos 20, até você casar, que são os votos de castidade que a gente fala, né? Antigamente se falava nisso. Então, as religiões, ela coloca muito isso. Não é você... A religião não proíbe que você transe, nem é contra os preservativos. Ela é contra o sexo fora do casamento. Então, se você tiver uma esposa, você pode transar. Mas hoje em dia isso aí virou um tabu, virou uma coisa muito estranha, que hoje em dia ninguém sabe o que é isso. Então, dá esse tipo de problema, traz esse problema para a sociedade. Hoje em dia, uma das maiores desistências escolar é por gravidez na adolescência. As crianças saem da escola quando ficam gestantes. Tem escolas hoje, ainda hoje, século 21, que se uma adolescente ficar grávida na escola, ela é convidada a se retirar. E o pai? O que acontece? Nada, ele continua estudando, porque é o pai. Então o problema é ser mulher. É você que vai sofrer com todas as consequências. Então previna-se, ensina o seu filho a prevenir. Dê para ele o preservativo, não que ele vá usar, mas se acontecer alguma coisa, use. Então você está ali no momento, está na hora, você não quer perder o momento, aí você vai dizer não. Aí vem a angústia de dizer não. E quando é que eu vou ter outro momento igual a esse? Então quer dizer, quando eu vou ter uma nova oportunidade? Aí vem o mito. Não, você ainda é virgem, você não vai engravidar. Sim, você vai engravidar sim. A virgindade não tem nada a ver com isso. Então tem vários tabus. Por isso que a gente precisa levar a criança sempre a um especialista, a um ginecologista, no caso da mulher, o homem, um urologista, justamente para ver todo esse fenômeno, para ele explicar o que é isso, como é que funciona os aparelhos sexuais, porque a partir de agora, dos 11, 12 anos, é fervor pleno, a criançada vai querer buscar se descobrir, e a descoberta hoje em dia é muito natural e eles estão aí juntos se descobrindo, e é isso que causam as gravidez. Uma coisa muito triste que se vê quando se fala em gravidez na adolescência é que muitos pais chegam a expulsar suas filhas de casa por conta da gestação precoce. E é muito complicada essa situação, porque como que você vai expulsar o seu próprio filho de casa por conta de uma gravidez precoce? Na verdade, eles expulsam porque você burlou uma regra. Você traiu a confiança do pai. Ok, que confiança era essa? Quando vocês firmaram um contrato, a criança não vai entender. Você precisa dizer quais são as regras. É preciso que as regras estejam bem claras para que a criança possa seguir. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. E outra, excesso de regras também traz problemas. Eu tive na faculdade ainda, há muito tempo atrás, uma experiência que foi um estudo de caso, onde o professor trouxe, onde o pai sempre dizia para adolescente, olha, quando o teu namorado fizer determinadas coisas, lembre do papai. Então toda vez que o namorado vinha tentando algo, ela lembrava do pai dela e ela dizia, não, para. A mulher casou e continuou com a mesma situação. O marido ia
E ela dizia, para. Ela não conseguia porque ela lembrava do pai dela. Então, quer dizer, você também pode introjetar valores errados nas crianças. É preciso estabelecer regras bem claras. Ela não precisa lembrar do papai, ela precisa lembrar que tem responsabilidades aquele ato e que ela vai ser cobrada por aquilo. É que nem a questão do uso da droga. As pessoas sempre dizem, não usa droga porque é ruim. Por que é ruim se todo mundo usa? Não, eu quero saber. Então você estimula o adolescente querer descobrir. E quando ele vai descobrir, ele descobre que é bom, que tem um prazer por trás daquilo e que ele quer sentir. Agora, no momento em que você diz para o adolescente que aquilo é bom, que é maravilhoso, que é ótimo, mas tem consequências, das quais você vai ter que lidar com ela, e relata que consequências é essa, o papel muda, porque ele passa a ter consciência do processo. A mesma coisa é a gestação. Você precisa dar consciência de escolha. A pessoa tem que saber por que ela está escolhendo. Por que eu tenho que escolher namorar com o meu namorado? Por que eu tenho que escolher ir para a cama com ele? Por que eu tenho que escolher? E essa escolha é a mais apropriada? Qual é a informação que ela vai ter? Nenhuma. Então é preciso dar muitas informações. Ah, tá aí a TV, tá aí a mídia, todo tempo falando. Não é importante. É lá, é longe de mim, é que nem Deus. Onde é que está Deus? Deus está lá em cima, não está comigo. Então Deus está longe de você, não. Coloque Deus dentro de você. Coloque o problema dentro da sua casa. Sim, explique para ele quais são as consequências do problema. E aí as coisas vão mudar. Então não coloque as coisas muito distantes de você. Traga as coisas e os problemas para perto de você. É porque muitas mulheres que nem são adolescentes quando engravidam e ainda não são independentes, ainda não têm a sua situação financeira boa para tentar criar uma criança e tudo isso, já se sentem muito mal, já se sentem com a autoestima baixa, já se sentem incapazes. Aí a gente imagina um adolescente. A gente vai conhecer o caso agora de uma moça que não é adolescente, mas engravidou e passa por algumas dificuldades, mas ela sempre pensa na frente. Sempre pensa que ela pode continuar, que ela pode realmente fazer a diferença. Vamos ver. Eu estudei, fiz ensino médio, terminei, comecei a faculdade, aí engravidei. Fiz o primeiro período, né? Quando veio a gravidez, eu tive que trancar a faculdade por causa da minha filha, mas o nascimento dela não vai me impedir de voltar à faculdade. Eu pretendo daqui a 6 meses voltar a estudar de novo, continuar minha faculdade e seguir, né? Que ela não é empecilho nenhum para mim seguir adiante e conseguir meu objetivo de ter um ensino superior. Todo mundo acho que deve encarar uma gestação assim. Você pode parar por aquele momento para você realmente ter condições de ter uma gravidez saudável, uma gravidez onde você e a criança não vão se prejudicar e posteriormente voltar com suas atividades normais dentro do possível, dentro da sua realidade, né, amor? Aí é a importância do apoio familiar. No primeiro momento você falou o pai que expulsa, né? E o pai que abandona. No caso não é o pai da criança, eu estou falando do pai e mãe da pessoa que está grávida. Nesse momento em que você faz uma escolha de dizer vai embora da minha casa, o pai faz essa escolha, ele está dando toda a responsabilidade na mão daquela criança. O risco dela não aguentar é muito grande. E ela pode se sentir desamparada, abandonada, porque ela já está assim. Então é isso que a gente tem que entender. Porque sabe o que geralmente os pais, eles falam? Se a fulana ou fulano tem idade para ter uma vida sexual, eles também têm idade para arcar com as consequências e ser responsáveis. É muito clássica essa afirmativa. Com certeza. Mas ela tem que arcar com as responsabilidades dela dentro de casa, ela não precisa sair. Então, ok, você está grávida, maravilha. Então agora vamos ter que trabalhar para sustentar essa criança. Vamos ver como é que a gente vai se arrumar. E se reorganiza. Não adianta gritar, não adianta bater, não adianta abandonar, porque é uma responsabilidade de todos vocês.
A mãe e o pai não vai aguentar ver a filha sofrendo no mundo. Então é melhor que sofra todo mundo junto, né? Se vai sofrer realmente. Porque uma criança sempre traz alegria, sempre traz felicidade. E o mais curioso é que quando a criança nasce, parece que tudo muda, se resolve. Tudo se resolve. Então, para que você vai tornar aquela criança, aquela gravidez, o mais terrível possível, dar todo um estresse para aquela mãe que ela não precisa passar, porque ela já está passando um estresse emocional. Muitas vezes pelo abandono do próprio pai, porque é o primeiro a correr. Olha, eu tô grávida, então tchau, que o filho não é meu. A primeira coisa que o camarada fala. Então isso tem que acabar. Essa situação, ela tem que mudar. Nós temos que responsabilizar, sim, nós, homens, temos que nos responsabilizar pelos nossos atos. Dar para os outros resolver é muito simples. Não, vamos ter que parar de jogar videogame, vamos ter que começar a trabalhar, vamos ter que buscar alguma coisa para que a gente possa dar para o nosso filho. O pai e a mãe daquela adolescente tem que trazer ela a responsabilidade, sim. Para que parar de estudar? A gravidez não é doença. Vá para a aula, estude, é até bom, porque faz exercício, voltou da escola, vai fazer as suas atividades domésticas. Ela tem que entender que aquela gestação, muitas mães aí no interior criam 9, 10 filhos e elas não param nem na hora de parir, né? Dá neném, tem neném, pare ali naquele momento e daqui a pouco está trabalhando de novo, não tem nenhum repouso, porque o pai tem que ir para a lavoura e ela tem que se virar dentro de casa e não tem ninguém. Então, às vezes, a filha mais velha ajuda. Então, é isso que a gente tem que entender. Tem como se organizar, tem como se administrar. As pessoas têm que entender que a gravidez aconteceu, infelizmente aconteceu, não era hora? Não era hora. Mas agora é hora de resolver e não hora de mandar as pessoas embora. É verdade. Nós já falamos aqui no programa um monte de valores sociais, de como eles mudaram, né? E Exatamente. nas ruas, principalmente quando a nossa equipe procurava as pessoas mais velhas, eles sempre vinham com aquela opinião que há um tempo atrás, que antigamente, que no tempo deles não era assim, que hoje os jovens estão muito para frente, que os tempos mudaram, que tudo tem limite. Vamos ver uma das opiniões. Antigamente o namoro começava para chegar em casa e sentar no sofá, era um no canto e outro no outro canto. E os pais no meio ficavam se separando para ouvir toda a conversa. Hoje, o primeiro encontro já vão para o sofá, já deitam junto no sofá, já sentam um no colo do outro. Então mudou muita coisa. Claro que nós precisamos nos atualizar, mas eu acho que tudo tem seus limites. Todas as pessoas mais velhas, elas sempre têm essa opinião. O que você tem a dizer sobre isso, Amon? Realmente, os valores, os tempos mudaram, a sociedade sofreu mudanças e as pessoas têm que acompanhar. Nós estamos perdidos nas mudanças, né? Como eu já falei aqui também sobre essa questão, os valores estão mudando tanto que eles já deixaram de ser valores, né? Hoje em dia deve ter outra nomenclatura que daqui a pouco os especialistas, os sociólogos vão apresentar isso pra gente. Agora, o que está mudando? Está mudando as pessoas, a mente das pessoas estão mudando, mas os problemas estão aumentando. Então, será que é uma mudança boa? É isso que a gente tem que pensar. Até que ponto essa mudança é boa? Hoje o mundo é movido de paixões, né? Nós queremos o melhor carro, a gente se apaixona pelo melhor emprego, a gente se apaixona pelas mulheres mais bonitas, tudo isso é paixão. Mas quando tudo isso acaba, o que tem por trás de tudo isso? Aí vem o divórcio, vem separação das famílias, entre outros casos que acontecem. Agora, por quê? Porque eu era apaixonado por uma mulher linda e essa mulher ficou velha. Hoje em dia eu quero uma outra mulher linda. E aí vem a problemática do envolvimento de adultos com crianças, né? Então, tudo isso, por quê? Porque o homem está movido à paixão, a mulher está movida à paixão. Por que o mundo tem que ser movido à paixão? Naquela época em que o homem sentava de um lado, a mulher do outro, eles se apaixonavam pelo que conversavam. Então a conversa era saudável, os planos, os objetivos eram comuns, aí sim existia a paixão, né? Eu quero essa mulher para mim porque ela corresponde àquilo que eu busco e isso transforma-se em amor e com o tempo aquilo vai aumentando. E hoje você vê casais, hoje eu atendo casais
de 86 anos de idade, onde o homem é completamente apaixonado pela mulher, pelo fato de admirá-la, e todo dia ele diz, né, eu amo a minha mulher, essa mulher é a minha vida. Eu digo, e aí, como vai as paixões? Eu só tenho uma, a minha esposa. Então, quer dizer, isso é lindo de se ver. Um homem apaixonado, a mulher apaixonada, eternamente apaixonada. Por quê? Porque a paixão, ela vinha depois. Depois, o primeiro vinha o amor. Hoje em dia, não. Mudou tudo isso. Hoje em dia, as paixões vêm, queima aquele fogo de palha, né? Rápido, blá, 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 estala tudo. E daqui a pouco passa, fica aquela cinza. Daqui a pouco não tem mais nada. O que vai ficar no relacionamento? Então, é por isso que a gravidez na adolescência, ela já traz essa cicatriz para a criança, né? Pô, primeiro envolvimento, muitas vezes, é o primeiro namorado, aquela paixão, aquele fogo, e se tocar, pega fogo mesmo. A boca pega fogo, o corpo pega fogo, é desejo, é latente, está na gente, está dentro da gente, isso sai, explode. Agora, o que vai ficar depois de tudo isso? Então é hora de nós discutirmos essas ideias. Eu sempre digo, não discutam comportamento na sua família. Ah, tu viu a vizinha, ficou grávida, olha lá, que coisa feia, que vergonha. Não, não é isso. Olha, poxa, a fulana ficou grávida, vocês viram? E aí, o que vocês acham dessa ideia? É assim que se discute uma ideia. Não é falar do comportamento dos outros, porque falar do comportamento é fácil. Agora, discutir uma ideia, mudar um conceito é completamente diferente e difícil. Então vamos tentar mudar os nossos conceitos, vamos mudar essas paixões da vida, para que a gente possa ter uma vida mais saudável. É engraçado é que mesmo vivendo nos tempos de hoje, mesmo com os adolescentes se encontrando e ficando juntos, já deitados no primeiro encontro, e tudo isso que nem o senhor falou durante a reportagem, durante a enquete, é que ainda existe um tabu muito grande, mesmo com tudo isso, ainda existe um tabu muito grande para os pais chegarem para falar de sexo com os filhos. É impressionante. Como tem um rapaz que tem uma opinião bem legal sobre esse assunto. Segundo ele, realmente os pais criam um tabu enorme para falar com os filhos. Vamos ver. Existem um maior número de pessoas adolescentes ficando grávidas hoje em dia devido ao ruído que existe na comunicação. Às vezes, a comunicação ela falha dentro da própria casa, onde os pais criam uma barreira para falar sobre sexo com os filhos. E isso é muito importante, porque o sexo é algo que tem que ser seguro e algo para o momento certo. E os pais devem orientar seus filhos em relação a isso também. Coisas que às vezes não existem na realidade de hoje. E isso é quase clássico da gente ver, né? Não chegam para conversar, não chegam para falar. E quando a gente foi em busca das pessoas nas ruas para saber a opinião, o que elas pensavam sobre gravidez na adolescência, se conheciam casos e tal, muita gente teve essa mesma resposta. Muita gente falou que os pais não conversam, que os pais não prestam atenção, que os pais, aquilo que você falou, só querem mais é curtir os filhos, os problemas deixa que a escola resolve, deixa que outra coisa resolve. Vamos ver mais uma opinião que é bem parecida. Eu observo muito, inclusive na vizinhança, que tem muitas meninas jovens com 16 anos, algumas ainda nem terminaram o ensino médio, e eu observo que é falta de comunicação da família. Algumas, os pais não querem entrar no assunto por achar que elas estão muito novas e talvez não estejam em tempo de saber sobre isso. Então, acho que esse é o real motivo, é realmente a falta de comunicação dos pais. Então eu pergunto para você, Amon, qual é o momento certo para tocar nesse assunto com os filhos? Que horas? Quando? Como? Qual idade apropriada? No momento da primeira menstruação, no momento em que o filho acordar com uma mancha no lençol devido a um sonho erótico que ele vai tentar esconder, nunca ele consegue falar. Então, quando você observar que o seu filho já está nessa idade, geralmente por volta de 13, 14 anos, esses sonhos vão começar a acontecer. E é natural, porque os espermatozoides eles estão sendo produzidos 24 horas por dia. Então, um simples exame de urina pela manhã, se você levar no laboratório, já vai ter presença de espermatozoide. Então, é a hora de você conversar com seu filho.
olha, a partir de agora você é um homem, você é um rapazinho, você já pode fazer um outro rapaz como você, ou uma outra menina como a sua parceira, e aí você vai conversar com ele de uma forma saudável. Ah, mas eu não vou conseguir falar assim com meu filho. Então leve um especialista, procure um psicólogo ou mesmo um urologista, procure alguém que possa lhe ajudar. Vá na escola, pergunte da pedagoga se ela pode conversar com o seu filho, procure o psicólogo da escola, se não tiver, procure alguém que possa lhe orientar em relação a isso. Mas nesse momento em que a criança começa a ter essas produções de espermatozoide e eles têm que sair dali de forma involuntária, e geralmente ele sai através de um sonho, é muito comum. E esse sonho promove a ejaculação, porque esses espermatozoides dentro do aparelho, ele começa a machucar, ele começa a sentir dor, pequenas dores. E quando ele tem esses sonhos, aquilo alivia. Então ele não sabe ainda, ele não está se descobrindo. Às vezes ele vai dizer, mãe, eu estou com uma dor no meu testículo. Ele vai falar para a mãe, mas a mãe é assim mesmo. Essa é a hora, esse é o momento de conversar, porque a criança já está saindo da fase da criança, está indo para uma responsabilidade. Algumas tribos indígenas é interessante. Por quê? Eles marcam a transformação daquela criança. A criança deixa de ser criança e passa a ser um guerreiro. Ele não tem essa questão do jovem, né? Então, ou é criança ou é homem. Passou pelo ritual onde a criança vai sentir dor. Se ele suportar aquela dor da formiga, que é o ritual da tucandeira, pronto, ele é um homem. Então, ele está pronto para ser um guerreiro e assim por diante. Então, é esse sentido que a gente tem que trazer para a nossa sociedade. Marcar um início de iniciar a adolescência e passar a tratar o adolescente como um adolescente e não como uma criança. Os pais, muitas vezes, com medo do ninho vazio que vem lá na frente, na fase adulta, onde o adolescente sai de casa para buscar a sua própria vida, tenta retardar esse crescimento, tenta retardar e mudar o sentido das coisas. Não mude, a vida é natural, é como um rio. Por mais que você coloque uma pedra, ele vai procurar um outro caminho, e é assim que nós funcionamos. Então é melhor a gente cuidar do rio, para que esse rio continue trafegando da forma mais natural possível e da forma mais sadia possível, do que criar alternativas para que mude tudo isso, mude esse contexto. Ok, então. Bom, Amon, eu só tenho a agradecer a sua participação no Estilo de Vida de hoje. Realmente é um assunto muito amplo, muito mesmo. Por isso que a gente tentou realmente dar um caminho, dar um direcionamento para essas pessoas e também alertar alguns pais que não passam por essa situação, mas para evitar que lá na frente aconteça uma gravidez precoce, que aconteça todos esses problemas que a gente conhece, viu? Então eu agradeço muito, Amon, a sua participação aqui no Estilo de Vida. Quinta-feira que vem a gente está de volta com o próximo tema, discutindo, alertando, ajudando, orientando a todo mundo sobre esses assuntos que acontecem no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não sabe como lidar, não sabe como falar, como encarar realmente. Muito obrigada, fique à vontade para suas considerações finais e até a próxima. Muito obrigado, Carla. E é isso, a gente tem que compreender que a gravidez na adolescência não é um bicho-papão, não é um bicho de 7 cabeças. É algo simples que pode ser evitado, ou melhor, que pode ser retardado o máximo de tempo possível. Cabe aos pais, cabe a vocês, pais e mãe, instruírem seus filhos, tanto os homens quanto as mulheres, para que eles busquem o conhecimento, não através de livros, nem da internet, nem com os colegas, mas que eles possam conversar com vocês. Seja amigo do seu filho, seja o colega do seu filho, mas deixe ele à vontade para falar daquilo que ele deseja com você. Se você não conseguir fazer com que ele siga você pelos exemplos, você não vai conseguir fazer com que ele siga você pela sua autoridade. Boa sorte, cuidem bem dos seus filhos, cuidem bem dos seus amores. Ok, Amon, obrigada, até a próxima. Bom, infelizmente nós não vamos conhecer a garota que está grávida aos 13 anos, já de 8 meses, era a Stephanie, nós não conseguimos contato com ela. Hoje a gente não vai conhecer, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas bom, Stephanie, eu desejo para você uma ótima gestação,
muito sucesso, muito amor, muito carinho. E a Stephanie vinha realmente para dar uma palavra amiga para as meninas e para as famílias que estão encarando a situação, porque ela descobriu, os pais apoiaram e é assim que tem que ser realmente. Então, um beijo para você, Stephanie. Obrigada por compartilhar a sua história com a nossa produção. Eu passo um pouquinho para você que está aí do outro lado e a gente vai seguindo. O Estilo de Vida vai para o intervalo agora rapidinho. Daqui a pouco a gente vai voltar com outras informações, notícias do dia e orientações para você. Até já!